Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai fazer uma função de alocação dinâmica personalizada para fazer a alocação dinâmica dos nossos vetores em linguagem C. Eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também tem aqui na descrição um link com o nosso Apoia-se e você pode apoiar o nosso projeto, o Geofisicando, por apenas R$5 por mês. Aqui eu vou criar essa biblioteca _alloc.h, ok? Apertar Enter aqui para começar a criar a nossa função de alocação dinâmica personalizada. A gente vai incluir as bibliotecas std.io, e incluir também std.lib.h, ok? Então aqui, antes de declarar as nossas funções, a gente precisa estabelecer um header guard para assegurar que durante a etapa do pré-processamento essa biblioteca seja incluída apenas uma única vez. Para isso a gente utiliza a hashtag ifndef, ou seja, se não tiver definido nossa biblioteca alloc.h, eu vou utilizar define alloc.h, ok? E aqui no final eu encerro esse bloco com endif. Então eu asseguro, com estes comandos aqui para o pré-processador que o que tiver dentro desse bloco seja acrescentado ao nosso programa apenas uma única vez, seja declarado apenas uma única vez. Então vamos começar colocando aqui a nossa função de alocação dinâmica. A gente vai se inspirar na própria função malloc. Então a gente vai retornar um void ponteiro. E aí o usuário vai fazer o casting para utilizar esse ponteiro retornado da maneira que ele achar melhor. Então aqui eu coloco o nome da nossa função, que a gente vai chamar de alloc size _t n, que vão ser a quantidade de elementos do nosso vetor, e size _t size, que é o tamanho de cada um dos elementos. Então a multiplicação de n vezes size vai me dar o tamanho total do vetor, ou seja, o número de elementos vezes o tamanho de cada um dos elementos vai me dar o tamanho total do vetor. Ok? Vou encerrar aqui, fechando chaves. O que a gente vai retornar com essa função é o nosso void ponteiro. Então vou declarar um void ponteiro, chamá-lo de ptr. E já coloco aqui no final, que é ele quem vai ser retornado. Então põe o return ptr. Ok? O que a gente vai precisar é fazer a alocação dinâmica desse ponteiro aqui que a gente vai retornar. Para isso, primeiramente a gente vai colocar ptr, recebe malloc, e aqui um tamanho do bloco de memória que eu quero retornar para ptr. Ok? Esse tamanho vai ser dado, obviamente, como a gente já discutiu, por n vezes size. Então aqui acima, eu vou simplesmente colocar size, recebe n vezes size. Ok? Eu posso simplificar isso aqui, que está escrito nessa linha, utilizando o operador asterisco igual. Como é que eu faço isso? Ao invés de colocar aqui n vezes size e atribuir isso a size, eu retiro isso daqui, coloco asterisco igual a n. Vou aumentar aqui. Esse asterisco igual a n é exatamente igual a multiplicar o valor que está à direita pelo valor que está à esquerda. N vezes size, e atribuir ao valor que está à esquerda. Então isso aqui é igual a size igual a n vezes size. É exatamente a mesma coisa. É isso que esse operador asterisco igual faz. Exatamente o que está aqui. Ok? Então eu vou deixar esse comentário aqui do lado para que vocês possam entender o que esse operador aqui faz. Então na prática, o size que eu estou fazendo é multiplicar n vezes size. Então eu vou ter o tamanho total do vetor e armazenar nessa variável size. Ok? E aqui abaixo eu posso colocar direto aqui em malloc size. Então malloc vai receber justamente o tamanho do meu vetor. Ok? Vai receber esse bloco de memória com o tamanho do meu vetor. Agora vocês devem estar se perguntando, Rodolfo, mas o que é esse sizeT aqui que apareceu? SizeT, sizeT. O que é esse tipo sizeT? Esse tipo sizeT é o tipo em linguagem C que a gente utiliza para representar índices e tamanhos de vetor. Ok? Então, quando esse sizeT ele é um inteiro sem sinal,
ok? E que serve para representar esses índices e tamanhos do vetor, ok? Então, quando eu tiver um problema que precise utilizar um inteiro sem sinal para representar o índice de um vetor, eu utilizo size_t, ok? Size underline t. Aqui é o número de elementos do vetor e aqui é o tamanho de cada elemento, ok? Esse tamanho de cada elemento vai ser retornado pela função sizeOf. A gente vai ver isso quando utilizar essa função, ok? O que pode ocorrer é que malloc não retorne, né, ou ela retorne um valor null, né, no caso de alocação não ser bem sucedida, ou ela retornará um bloco de memória válido para PTR. Então a gente precisa verificar, depois da tentativa de alocação com malloc, se aquele ponteiro ele recebeu um valor diferente de null, ou seja, se a alocação foi bem sucedida. Para isso eu coloco um bloco if aqui, logo depois, né, de malloc. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se PTR é igual a null. Se ele for igual a null, isso significa que a alocação com malloc foi mal sucedida. Então eu tenho que retornar isso para o usuário. Para isso eu utilizo fprintf, para retornar um erro. Né? O primeiro argumento da função fprintf é para onde será retornado esse erro. Eu vou utilizar stdr erro. Ok? Isso aqui representa a saída padrão de erro do nosso programa. Se nenhum redirecionamento for feito, essa saída padrão de erro é o próprio terminal. Então eu quero que esse erro, essa mensagem de erro, seja retornada para o terminal. Ou para a saída padrão de erro, né, do nosso programa principal. E aqui eu coloco erro, não foi possível alocar %lu bytes /n. Ok? Então quem é esse %lu? É um inteiro sem sinal, né? É um long inteiro sem sinal, que é retornado, que está justamente aqui no nosso size. Ou seja, eu não consegui alocar este número de bytes que foi pedido aqui pelo usuário nessa variável size. Ok? E aqui abaixo eu encerro com exit 1. Vou salvar, só diminuir um pouco aqui, né? Que a gente possa visualizar a função. Então eu estou exibindo uma minha saída de erro padrão. Não foi possível alocar essa quantidade de bytes aqui na variável size e eu encerro o programa com o status de erro igual a 1. Ok? Eu posso melhorar ainda mais essa mensagem passando o nome, né, do meu arquivo. Então vou colocar aqui %s, erro. E antes de size, eu coloco uma macro do pré-processador, __file, __, vírgula. Viram que a cor já ficou diferente aqui. Essa macro ela vai substituir aqui em %s o nome desse arquivo. Então, eu vou informar para o usuário de onde saiu a minha mensagem de erro. Ok? Então, vamos sair e salvar. Está pronta a nossa função de alocação dinâmica. Vamos agora, né, escrever o nosso programa principal, que vai utilizar essa função. Então, vou iniciar aqui com o editor de textos VI, um programa chamado de exemplo.c. Primeiramente, eu vou incluir stdio.h, incluir também stdlib.h e incluir a minha biblioteca personalizada de alocação dinâmica, _alloc.h. Ok? Aqui eu declaro a minha função principal, int main void. E aqui eu posso fazer a alocação dinâmica de um vetor, int ponteiro i. Ok? Esse i recebe a minha função alloc. Agora a gente vai entender como é que funcionam esses argumentos da minha função de alocação dinâmica personalizada. Aqui eu vou colocar o primeiro argumento, o número de elementos, eu quero 5 elementos. E cada um desses elementos vai ter o tamanho de um inteiro. Por isso eu passo sizeOfInt. Aquele tipo sizeT é o tipo retornado pelo operador sizeOf. Ok? Então, eu quero 5 elementos de tamanho int. Posso sair e salvar.
Vou fazer a compilação. GCC, exemplo.c, -o, exemplo.x, ok? E eu vou colocar -g porque eu quero que seja feita a lista de símbolos para o GDB. Eu fiz a compilação aqui, posso simplesmente chamar no GDB meu exemplo.x, com -q para não exibir a mensagem inicial. Vou iniciar aqui o meu programa, ok? Apertar Next. Agora ele vai fazer a alocação dinâmica do meu vetor com a nossa função personalizada. Apertar Enter e vou utilizar print i. Né? Esse meu i é um int ponteiro para um espaço de memória válido que foi alocado aqui com a minha função alloc. Eu quero print conteúdo de i, arroba 5. Os primeiros 5 elementos do meu vetor i, que a gente já aprendeu como exibir no GDB na aula passada. Então, aperta Enter. Então aqui os 5 elementos alocados e o meu vetor foi corretamente alocado aqui na nossa função de alocação dinâmica. Ok? Então na próxima aula a gente vai melhorar ainda mais aqui a nossa função de alocação dinâmica personalizada, alloc, né? E fazer com que ela simplifique ainda mais a nossa alocação para o nosso vetor de inteiros. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.